Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal MedPílula. Quem fala com vocês é o Cássio e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a introdução às anemias. Bom pessoal, é importante a gente começar falando primeiro que a anemia ela não é o diagnóstico final. Ela é um sinal de que existe uma doença de base se desenvolvendo. Vamos começar falando agora um pouco sobre a hematopoese. O que é a hematopoese? A hematopoese é o processo de formação dos componentes celulares do nosso sangue. Ela ocorre na medula óssea vermelha a partir de uma célula-tronco. E essa célula-tronco se divide em linhagem linfóide e em linhagem mieloide. A linhagem mieloide vai dar origem às hemácias, às plaquetas, aos granulócitos e aos monócitos. As hemácias elas possuem uma meia-vida de aproximadamente 120 dias, as plaquetas de aproximadamente 7 dias e os granulócitos em torno de 6 a 8 horas. Agora falando um pouco sobre a eritropoiese. Eritrócito está relacionado à hemácia, ou seja, a eritropoiese é o processo de produção e maturação das hemácias. E como que ocorre essa produção? Ela ocorre por sucessivos processos de divisão celular, em que há a condensação da cromatina nuclear e a hemoglobinização do citoplasma. E esses processos de divisão, eles têm 4 estágios celulares bem definidos. O primeiro estágio é o proeritroblasto, ou seja, a primeira célula a ser identificada na medula óssea que compõe a linhagem mieloide que dá origem às hemácias. Depois, esse proeritroblasto vira o eritroblasto. E esse eritroblasto tem também 3 estágios, que é o eritroblasto basofílico, o eritroblasto policromático e o eritroblasto ortocromático. Depois, esse eritroblasto vira um reticulócito, e esse reticulócito vira hemácia. É importante a gente falar também que esses reticulócitos eles têm uma relevância clínica no contexto das anemias, porque a alteração da sua contagem vai identificar para a gente se a gente está diante de uma anemia hiperproliferativa ou uma anemia hipoproliferativa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a apresentação clínica das anemias. Vamos falar primeiro dos valores de referência da hemoglobina. A hemoglobina na mulher ela tem como valor de referência entre 12 a 15 gramas por decilitro e no homem de 13,5 a 17. Quanto ao hematócrito, que é a fração volumétrica ocupada por essas hemoglobinas no sangue, nas mulheres é de 36 a 44% e nos homens é de 39 a 50%. Para efeitos práticos, a gente considera o valor do hematócrito como 3 vezes o valor da hemoglobina. Ou seja, se a gente pegar aqui o valor inferior da hemoglobina na mulher e olhar aqui o valor do hematócrito, o valor inferior da hemoglobina na mulher é 12 e o valor inferior do hematócrito na mulher é 36, ou seja, 3 vezes aproximadamente. Bom, e por que os pacientes que têm anemia eles procuram o médico? Primeiro é por sintomas da doença de base, ou por sintomas da anemia, ou pode ser por causa de ambos os sintomas. E quais que são as manifestações clínicas que a anemia geralmente apresenta? Ela apresenta dispneia e intolerância aos esforços, palpitação e taquicardia, cansaço e indisposição, também chamado de astenia, vertigem postural, cefaleia e outros. Se vocês repararem bem, esses sintomas são decorrentes de uma hipóxia tecidual. E essa hipóxia ocorre porque não há componente celular suficiente para carregar esse oxigênio para os tecidos e suprir essa demanda metabólica. Só que nem tudo é perfeito, né? Alguns pacientes eles podem também ser oligossintomáticos ou assintomáticos. E por quê? Porque existe uma adaptação fisiológica à falta de hemoglobina. E essas adaptações fisiológicas são duas. Primeiro é o aumento do débito cardíaco, que como vocês podem ver aqui nas manifestações clínicas, a gente tem uma palpitação e taquicardia.
E pode ser também pelo aumento da 2,3 de fosfoglicerato na hemoglobina. Eu preciso saber esse nome? Não, não precisa saber. Pode chamar só de 2,3-DPG ou só falar que é uma enzima. E essa enzima, o que ela faz? Ela promove uma facilitação para os tecidos pegarem o oxigênio dessa hemoglobina, ou seja, faz com que a hemoglobina ela tenha um pouco menos de afinidade pelo oxigênio e consiga trocá-lo com mais facilidade com os tecidos periféricos. E quanto à investigação etiológica das anemias? A gente vai sempre na anamnese investigar a cronologia para saber se foi um início insidioso, ou seja, se foi lento e gradual, ou se teve um início abrupto. Na anamnese também nós vamos investigar os sintomas associados. E algum desses sintomas a gente pode ver também no exame físico, como por exemplo a glossite, que é uma inflamação da língua e a perda das papilas da língua, a queilite angular, que é uma irritação no ângulo da boca, a icterícia, que é o amarelão, também chamado, né, de amarelão, que é o acúmulo de bilirrubina não conjugada, a bilirrubina indireta, a esplenomegalia, só que a esplenomegalia ela não é tão comum assim, mas pode estar presente, a presença de petequias pelo corpo e também a presença de deformidades ósseas e deformidades no crânio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida e sugestão, coloquem no chat que a gente vai conversando. Forte abraço. Obrigado.